Confiança que Mas faz esse parte é do meu futebol. ponto, eu te falei sobre confiança. Então, É esse o eu, ponto. a não ser que o departamento médico, que haja algum risco nas avaliações físicas, eu não mexeria. Ou se o treinador achar que o próximo adversário pode oferecer algum tipo de jogo diferente que exija mudança. Pensando em seleção, eu não mudaria. Esquece. Fala, Carlos. Agora, Eu acho que a gestão disso nunca é ideal. Então, nem sempre é a que está na cabeça do treinador como ideal. Conhecendo o futebol brasileiro, ele vai ter que... a estrutura do Flamengo vai ter que funcionar com o elenco que o Flamengo tem e ele é ótimo. claro. Você tem Paquetá, você pode ter um time que tenha Carrascal e Arrascaeta no banco, jogar o Paquetá. Sim, perfeito. Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro. Paquetá como joga na seleção brasileira. Você pode jogar o Paquetá. Então você tem várias maneiras. Vários formatos que você pode escalar o Flamengo. Eu acho que nesse momento, assim, pelo que a gente viu até agora, ele não mexeu nisso. Assim, você pode fazer um trio no meio de campo. Um trio, meio de campo joga naturalmente, vai. Com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Mas eu digo é o desenho deles. Né? São dois e o Arrascaeta. Você pode ter Pulgar, Jorginho e Pulgar, Jorginho e Paquetá. Sem o Arrascaeta. Você pode ser um trio. Paquetá de um na frente Pode deles. o Pulgar e Paquetá e Jorginho. Ah, perfeito. Tá. Né? Você pode. Não foi visto isso ainda. O Paquetá está entrando onde o Felipe Luiz Talvez escalou. seja até mais lógico. Se É alguém- mais a posição do Paquetá do E que... quem não curtia o Felipe Luiz deve estar muito triste com o Leonardo Jardim, porque o que ele põe o Paquetá para jogar, sim, ocupar a posição e a missão dele é trafegar pelo meio de campo. Hoje abre-se um espaço para o lateral apoiar, sem a bola. Então são duas formas de olhar para o time, com a bola e sem. Não adianta só olhar para o Paquetá sem a bola do lado direito e falar Paquetá está jogando do lado direito. É preciso olhar com a bola também onde ele circula. E esse meio de campo precisa se adaptar. Então o Arrascaeta precisa se adaptar a um outro companheiro do lado dele. E o Paquetá também. Então eles eu entendo, que vão adequar os seus espaços e esse entendimento, que pode ser ótimo. Então eu não elimino a possibilidade do Paquetá jogar do lado direito. A gente falou aqui, gente, na Copa do Mundo 2018, o Tite acaba optando pelo Vinícius Júnior, que estava num grande momento. Mas a dúvida era o Paquetá, como quarto jogador no meio de campo. Bem lembrado. Então, peraí. E aí, como é que a gente faz? E ele estava jogando bem. Ele estava respondendo. Ele não era um jogador, não está dando certo isso aqui. Não, ele estava bem. A opção do Tite foi aí um jogador mais agressivo pelo lado esquerdo. Mas o Flamengo tem várias possibilidades. Várias. Agora, para quem chegou e teve uma final de campeonato no domingo, um jogo de Brasileirão na quarta, tudo que envolvia, né? Impressionante, né? Tite versus Flamengo, Leonardo Jardim versus... É muito difícil um treinador chegar nesse ponto. O Flamengo, eu acho que é diferente de tudo nessa área. Os treinadores que passaram pelo Flamengo, lembro de entrevistas do Rogério a respeito do que foi trabalhar no Flamengo. A quantidade de elementos que você tem que administrar como técnico do Flamengo é uma coisa brutal. Né? Interferências, e nem sempre são coisas ruins, mas ali, na sua posição, passa muita coisa, passam muitos interesses, passam muitas tendências, e você tem que trabalhar como o cara que é o gestor do futebol. Você cuida da escolha de jogadores, dos treinos e dos jogos. A minha impressão é que o Jardim tem uma ideia de jogo na qual o Pedro será mais frequente. Mas eu não sei se nós vamos poder dizer, olha, esse é o Flamengo titular para todos os jogos, em todos os lugares, independentemente das circunstâncias. Porque esse técnico, ele não é assim. Sim. A cabeça dele funciona de outro jeito. Concorda que vai ser uma grande surpresa se o Pedro não for... Porque antes o Pedro era um jogador usado pouco, ou entrava Plata, ou entrava Bruno Henrique. A impressão que eu tenho é que isso vai acabar. Também acho. Não sei se Assim, vai quer dizer que acabar. eles não vão jogar Vai nunca, diminuir. mas vão jogar Sabe o muito que que é? menos. Você pode construir vários argumentos para não escalar um jogador como o Pedro. Eu não estou dizendo que eu concordo com eles. Mas você pode construir. Você pode falar assim, no jogo de hoje, eu acho que nós vamos enfrentar uma defesa com determinadas características. Eu vou precisar de um jogador que seja mais móvel, que saia da área, que me ajude também no momento sem a bola, etc. Você pode fazer isso. Uma defesa com muita dificuldade de saída de bola, eu quero roubar mais bolas Quero avançadas. roubar mais, e o Pedro é um jogador que tem características diferentes. Você pode estabelecer ideias de time que dispensem as características do Pedro. O futebol permite isso, mas ele é um atacante diferente de todos, por tudo que ele tem como ponto positivo,
O tamanho dele, a mobilidade, chuta com as duas pernas, é bom na jogada aérea. Se ele estiver realmente mobilizado com a mentalidade correta, ele participa do momento Tá sem afim a de ir bola. pra Copa do Mundo. Não, eu acho que não o tempo todo, nem se deve pedir isso dele. Eventualmente ele vai fazer. Você, ao mesmo tempo, você tem também condições de criar argumentos para ele estar presente na maior parte do tempo. Isso que o Jean queria falar. Né? O Calçade também. Também. O Jean manifestou antes, passa a bola pro Calçado. Eu tenho, sim, ainda acho pouco tempo para acreditar nessas situações mais sólidas. Que Bruno Henrique não está em condições. Pode ser que tenha o Plata em alguns momentos, mas mais momentos do que a gente imagina. Digo assim, para ver o Pedro consolidado e dando a volta por cima. E olha, pô, você saiu de um período que o Felipe Luiz não te escalava e agora com esse aqui você está garantido. Não sei, eu acho, eu tenho ainda uma certa dúvida até que ponto Leonardo Jardim está dosando as suas mudanças para poder administrar resultado e aquilo que ele acredita. Porque se ele, com a experiência que ele tem, com os jogadores que ele já dirigiu, as equipes que ele formou, ele sabe que uma intervenção um pouco brusca maior pode complicar. E ele não tem essa condição no Flamengo de... Não tem essa carta branca que tinha no Cruzeiro. Então, ele pode ir um pouco mais lentamente se adaptando, conhecendo mais jogadores no dia a dia, gente que ele já conhecia por enfrentar, mas quando você está no teu lado no dia a dia, é completamente diferente do jogador que você vê no campo. Isso você ouve de vários treinadores. O dia a dia de trabalho é que te dá realmente a verdadeira condição de trabalhar com eles. Acho que a gente pode ver um Flamengo diferente, porque ele tem tantas opções que seria até estranho focar apenas em uma. Né? Você falou do Plata, né? Talvez Plata sofra mais, mas Luiz Araújo. É que ela de Entrou hoje no segundo tempo, mas também perdeu o protagonismo. Mas é lado porque é o Felipe Luiz. seguinte, você falou que ele tem o Carrascal que joga ali, Sim. tem o Paquetá, Sim. ele é uma opção de minuto 75, Eu pensei 80. muito como centroavante, eu só tenho a impressão, não tenho certeza disso, contigo obviamente não dá para solidificar nenhuma ideia, que em breve, se os três estiverem bem, a gente vai ter uma hierarquia de Pedro, Bruno Henrique e o Plata como terceira opção para jogar por dentro como centroavante. É o normal, O Felipe né? não era isso. Mas isso é o normal. Concorda? Com o Felipe não era assim. Não normal. era, mas... Não é anormal você pensar assim, né? Eu espero sinais. Sinais. Vamos ver nos próximos jogos. É. Só para ir fechando aqui, a gente vai ouvir ainda o Leonardo Jardim, vamos ouvir o Tite, né? Vamos falar também sobre Tite, porque afinal de contas é um Cruzeiro que foi campeão mineiro, vinha numa sequência de 7 jogos sem derrota, mas se perde o título mineiro, a gente não sabe se ia ver o Tite hoje. De verdade, a gente não sabe se ia ver o Tite Provavelmente hoje não, no né? comando. É para campeão Atlético. E nesses 7 jogos aí invictos do Cruzeiro, tem 2 empates no Campeonato Brasileiro com o Mirassol, com o Corinthians, e tem jogos pelo Campeonato Mineiro que, vamos combinar, né? O jogo mesmo ali foi a vitória contra o Atlético Mineiro, o jogo do título. E é um Cruzeiro que está na zona de rebaixamento nesse começo de O jogo Campeonato do título Brasileiro. foi manchete no mundo todo. É, né? Só não se falou de futebol. Exatamente. Em Por causa da- Sim, a imagem Da de Cruzeiro, porradaria A generalizada. né? imagem de Cruzeiro e Atlético, ela foi jogada na lata do lixo. Porque você vai buscar em jornais importantes. Estou falando sensacionalistas. Sim. Estou falando de lugares em que a notícia pesa um pouquinho diferente. Foi um horror. O que eles fizeram, estão de parabéns. E aí, entrando nisso, o André, da questão do Tite, ganhou o Campeonato Mineiro, deu um fôlego, certo? Deu um fôlego. Existem algumas coisas importantes a valorizar. Em primeiro lugar, a equipa conseguiu mais um jogo sem sofrer golos e isso foi importante. Entrar também forte no jogo, nós criamos os primeiros 15, 20 minutos muito fortes, tivemos além do gol, tivemos ainda 2 bolas na trave, não foi? Mas com certeza do outro lado também tem uma equipa boa que o ano passado conseguiu excelentes resultados contra o Flamengo. Este ano é uma equipa diferente, é uma equipa com muito mais posse, com muitos jogadores aglomerados na zona central. Por isso é que houve momentos no jogo que eles tiveram essa posse. E sabemos sempre que um Flamengo-Cruzeiro, um Cruzeiro-Flamengo, é um jogo grande. Eu estive ali a dar uma olhada na estatística, só em 2014 conseguimos um score mais do que 2 golos de diferença. Por isso mostra
também do outro lado, o rival que estava lá com o objetivo, claro, também de conseguir um bom resultado, mas acho que fomos mais competentes e a vitória é altamente justificada pelos 2 golos, pelas 2 bolas na trave, por algumas situações que criámos, mas com certeza que temos um caminho ainda para percorrer e melhorar. Algumas decisões que podemos melhorar, tivemos algumas decisões com bola, podemos ter um pedacinho mais de critério, mas eu estou feliz é que os jogadores têm tido uma atitude formidável. Hoje, além dos que entraram, fizemos umas trocas, além dos que entraram, dos que jogaram de início, os que entraram foram importantes numa assistência, num gol, o Lino Carrascal, e pronto, e vamos andando no nosso caminho, trabalhando diariamente. Aqui, Jardim, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você falou de atitude de jogadores e me chamou bastante a atenção hoje a atitude do Pedro. Pressionando muito na frente, enfim, fez o gol, obviamente, mas muita movimentação, pressionou até 2 vezes ali no primeiro tempo, se eu não me engano, impedindo a saída de bola do Cruzeiro. É o jogador dessa maneira que te agrada? É essa postura do Pedro? É esse Pedro que você espera daqui para frente? Houve alguma conversa especial com ele? Obrigado. A conversa foi muito simples e direta com o Pedro. O Pedro é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, tem mostrado isso ao longo dos anos. Com certeza que existem as 2 faces do jogo, a face com bola e a face sem bola. E com certeza que ele tem mostrado que também pode ser competente, além de fazer os golos, também em termos estratégicos, posicionar, pressionar, ter uma atitude mais colaborante, e é isso que ele tem feito, porque ele tem essa capacidade, física, ele tem a compreensão do jogo coletivo, e por isso ele a mim não me está a surpreender com a atitude, porque eu acreditava desde o início que a gente conseguia colocar um Pedro ofensivamente, mas também com a função defensiva que todos os jogadores têm que ter, não é? Atacar e defender, porque hoje em dia no futebol moderno não existe nenhum jogador em nenhuma equipa do mundo que só ataque. Boa noite, Jardim. Lucas Bairro do Lance, parabéns pela vitória. O segundo gol do Flamengo, ele sai de 2 jogadores que no último jogo foram bastante criticados pela torcida, né? Inclusive hoje começam no banco de reservas. Você, por conta da dinâmica do jogo, acredito que